Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Glória a Deus por mais um domingo, igreja cheia, batismo nas águas. Logo mais aí nos assentaremos a essa mesa maravilhosa do Senhor. E hoje eu tenho uma palavra de encorajamento para o seu coração. Na verdade é uma palavra que eu precisava muito dela no meu início da semana. Eu estava vivendo algo, então eu gerei essa mensagem, vivi nessa manhã. Confesso aí, não sei zoado isso aqui? Será que está? Amém. Vai dar bom. Confesso que eu não sei como é que estão sendo os seus dias. Já estamos aí, os primeiros episódios de 2026 já começou. E é muito normal, é natural a gente passar por momentos que vão aparecer dúvidas no meio do caminho. Momentos que vão aparecer inseguranças, medos, questionamentos. Sim ou não? É normal a gente passar por dias assim. Sabendo que esses dias então eles vão chegar, são inevitáveis. A resposta que a gente precisa é: como eu faço para superar esses dias? Como eu faço para vencer esses dias? Como eu faço para vencer essa fase, esse desafio? Por isso que o título da mensagem que eu coloquei nessa manhã é Superando os Desafios. E para essa resposta eu quero iniciar lendo com você. Você pode aí, abre aí Salmo 121. Vamos junto. Vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje para facilitar o entendimento. Mas você acompanha aí na sua Bíblia, se não tem o telão aí no fundo também. Dá para você ver. O texto diz assim: elevo meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Quantas vezes a gente não faz essa pergunta na nossa semana, na nossa vida? De onde vai sair a minha resposta? Aonde vai ter uma saída para essa situação que eu estou vivendo? Aí ele responde, verso 2: o meu socorro vem do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor, o nosso protetor, está sempre alerta. Ele não desampara, ou seja, irmãos, Ele não deixa que você caia. Verso 4, Ele é o protetor do povo, o guarda de Israel, aleluia. Aquele que nunca dorme e nem cochila. Versículo 5, o Senhor guarda você e estará sempre ao seu lado para te proteger. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua durante a noite. O Senhor guarda você de todo perigo, protege a sua vida, Ele o guardará quando você for e assim também quando você voltar, agora e para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Isso é uma verdade, isso é a palavra de Deus, porém, não basta a gente somente ouvir, não basta a gente apenas ler esse versículo, ou melhor, esse capítulo 121, dizer amém, porque quando a gente termina do amém, o problema, o desconforto, o desafio, ele continua ali presente para ser superado. Ele continua ali vivo, mesmo depois da leitura, ele ainda continua ali para ser solucionado. Então a grande questão não é eu somente saber, ler, mas sim como eu vou viver a partir dessa verdade que eu li. Como eu vou viver a partir dessa verdade que eu declarei e eu emprego a minha fé em cima dela. Como eu vou viver sabendo de fato que o socorro, a resposta, a saída, a solução, ela vem primeiramente do Senhor, olhando para o Senhor. Como eu faço, pastor, para viver isso e não viver com a força do meu braço? Porque é natural eu tentar fazer com a força do meu braço. Eu leio esse texto, eu olho para o alto e descanso sabendo que o meu socorro vem do alto, mas parece que na prática, parece que o meu socorro está na força do meu braço. Eu tenho que fazer do meu jeito, é da minha hora, do meu momento.
Como eu vivo sabendo que, de fato, o Senhor sempre está atento. Como o salmista disse, que Ele não cochila, que Ele não dorme, que Ele não se perde, que Ele não se esqueceu de mim, e que nada, eu disse nada, irmão, acontece sem a permissão do Senhor. Como eu vivo a partir dessa verdade? Talvez você pode dizer, pastor, pergunta para mim, não, essa resposta é que eu quero saber, porque na prática é difícil, é complicado viver. Então hoje, essa manhã, eu quero te apresentar algumas verdades, que não vão ser verdades que vão te deixar mais emocionado, talvez não vai ser um culto que você vai sair daqui arrepiado, mas o meu objetivo é que, a partir dessas verdades apresentadas, você saia daqui transformado para viver diferente, decidido, comprometido a enfrentar os desafios que você tem, olhando para o Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então eu quero orar antes com você. Se você puder aí, curve sua cabeça. Pai, eis-nos aqui, Jesus, essa manhã mais uma vez. Me usa, Senhor, com ousadia, me usa, Deus, com intrepidez, com coragem, que eu venha ser agora um instrumento em suas mãos, Jesus. Que o meu eu não venha, Deus, atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer e derramar aqui nessa manhã, Deus. Que todo ruído agora venha a ser silenciado, que nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio, Jesus. Repreendemos agora todo sono, toda apatia, toda falta de atenção, toda preguiça, Pai. Vem e fala, que a Tua igreja ouve essa manhã, abre o nosso entendimento. Adoramos ao Senhor dizendo que aquele que faz os cegos ver está aqui. Então, Senhor, abra os nossos olhos essa manhã. Senhor, aquele que cura surdos, Senhor, abre os nossos ouvidos essa manhã, Jesus. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos receber ela em um solo fértil, para que ela venha frutificar em nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, para ilustrar como a gente deve vencer as nossas adversidades, as lutas que se levantam na nossa caminhada, eu quero apresentar para você um texto muito conhecido na palavra, que ele foi o combate do jovem, ainda muito pequeno, um garoto chamado Davi, contra um filisteu chamado Golias. Uma história que vai relatar muito bem os nossos problemas, as lutas. Quem está passando por problema e luta consegue muito bem se identificar. Como assim, pastor? Porque a gente sempre acha que o nosso problema é maior que a gente sempre acha que a nossa luta não vai dar, que a gente não tem chance de superar. Sou tão pequeno, é muita perseguição, é complicado, mas eu creio que hoje aprenderemos e tiraremos grandes lições a partir desse texto, e você vai sair daqui mudado para agir de uma forma diferente, amém? Então abra aí comigo o primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 33 nessa manhã. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 33, aqui para você entender. Saul era rei, ele está sendo desafiado pelo povo inimigo, e aí vai aparecer no arraial do povo um garoto chamado Davi, e ele vai se candidatar para enfrentar o líder dos filisteus, chamado Golias. Encontrou aí? Versículo 33, então, vai ser Saul trocando uma ideia com Davi, e ele vai dizer no versículo 33: você não pode ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, é um garoto. Esse cara é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso, ele levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou já leão, matou o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque ele não afronta a mim, mas o Senhor, o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor, o nosso Deus, aquele o qual me livrou das garras do leão e das garras do urso, será o mesmo que vai me livrar das mãos desse filisteu. Veja até aqui, irmão, Davi então ele queria enfrentar o filisteu
o Golias. E Saul apareceu querendo desanimar, trazendo uma lucidez, mas sabe aquela lucidez que só desencoraja, só desmotiva, jogando aquela água no refri, igual umas pessoas. Imagina você contando, cara, eu tô com um sonho, eu tô com um projeto aqui, eu tô com um planejamento, e parece que tem pessoas que o prazer delas é colocar você para baixo, é desanimar, só desmotivar, só desencorajar. Vai deixando Deus falar no seu coração. Mas você tem que aprender aqui como Davi. Olha o que Davi faz. Ele analisou a situação antes de se candidatar para a vaga. Ele entendeu que havia um problema, existia um desafio, existia algo que precisava ser superado. E aí vão chegar os apáticos, os caras que vão tentar desanimar, desencorajar ele, aqui na pessoa de Saul da história. E aí a pessoa vai falar, vai com calma, você é jovem ainda para viver isso. Não está na hora de você viver isso. Isso daí é para gente grande. Isso não é para pessoa do seu bico, não. Aí o que Davi faz? Amém. Vou voltar para casa, desistiu e ficou com a vidinha dele. É isso que está escrito na sua Bíblia? Claro que não. Claro que não. Davi faz algo crucial. Ele trouxe à memória aquilo que Deus já havia feito para ele no passado. Ele trouxe à memória aquilo que Deus já fez. Então Davi pensou, opa, Deus sempre esteve comigo. Ele sempre esteve comigo quando eu tive que enfrentar um urso, quando eu enfrentei leão, quando eu tive aquele problema no passado. Há 5 anos atrás Deus estava cuidando. Então por que agora vai ser diferente? Deus não muda. E eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu confio no Senhor. Ele não muda. Entende, irmão? A primeira coisa que a gente precisa aprender quando um problema aparece. Lembra daquilo que Jeremias vai dizer em Lamentações 3, versículo 21. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória aquilo que gera em você esperança. Isso vai ser uma gasolina no processo, irmão. Isso é gasolina, isso motiva, encoraja. Por mais que as vozes vão chegar dizendo que você não vai dar certo, que você não consegue, que você é um aventureiro, você vai trazer gasolina. Não, o mesmo Deus, eu confio no Senhor, não é no que Ele está falando, não é nesse desmotivando, não é nesse desencorajando, porque uma coisa a gente precisa entender, irmão, muita gente quer o nosso bem, mas nunca melhor que ela. Você pode até estar bem, mas não melhor que eu. Então se é algo que vai passar, não é hora disso não. E é aquela prudência misturada com uma inveja, e aí você nunca rompe, você nunca avança. Então diante do desafio, da circunstância, da adversidade, a gente precisa nos lembrar do quê? Dos ursos, dos leões que Deus já nos fez vencer, das lutas que Ele já nos fez um vencedor. Vamos lá, irmão, sempre eu falo para a igreja, todo mundo tem uma história triste para contar, mas por outro lado também, cada um de nós aqui temos muitos motivos para agradecer também. Precisa ter um coração de gratidão e olhar, peraí, olha o tanto de coisa que Deus já fez. Por mais que a semana não está fácil, por mais que não é uma temporada fácil para mim, olha o tanto de coisa que o Senhor já fez na minha vida. Ele fez eu vencer tantas coisas lá atrás. Por que agora eu estou deixando essa situação me amedrontar, me desanimar, me desencorajar, ser como aquele povo do deserto que só reclama, murmura, questiona e tenta fazer as coisas com a força do braço, e eu estou parando de olhar para o alto, sabendo que é de lá que vai vir o meu socorro? O porquê? Eu não estou conseguindo lembrar dos ursos, dos leões. Irmãos, Davi lembrou, diante do problema, diante da oposição, traga à memória, igreja, aquilo que gera esperança. Davi lembrou, ele estava comigo junto do urso, ele estava comigo junto do leão, e aquilo foi suficiente para ele dizer para Saul, não vai ser diferente agora, não é no meu tempo, não é na minha hora, mas vai ser da forma como o Senhor preparou. Eu creio, ele não está dormindo, como diz o salmista, ele não cochila, ele não se perdeu. Eu vou enfrentar esse desafio. Eu quero, Saul, eu quero, não importa, eu entendo o que você está falando, respeito sua opinião, mas eu tenho discernimento no Senhor, eu quero ir. Sabe, isso é para alguém, porque o mesmo Deus, irmãos, estamos em 2026,
O mesmo Deus que fez você superar uma pandemia no passado. O mesmo Deus que te deu uma nova chance para você viver um casamento restaurado lá atrás. O mesmo Deus que te curou daquela enfermidade lá atrás, ou curou a sua mãe, a sua avó, e fez você chegar de pé aqui hoje. É o mesmo Deus, irmão. É o mesmo Deus poderoso para fazer hoje de novo. É o mesmo Deus poderoso para fazer você vencer essa situação, essa adversidade, essa luta da semana. Mesmo com tantas pessoas que tentaram te derrubar no caminho, você está aqui de pé, porque Ele guardou tudo. A Cícera disse durante o momento aqui de adoração, Apocalipse 1:8, diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo hoje, ontem, e continuará sendo amanhã, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, é aquele que é, e aquele que há de vir. Ele é o mesmo, irmão, Ele é o mesmo. Que nesse domingo, igreja, você venha trazer à memória aquilo que te dá esperança, para você superar, para você vencer, romper, e não desista. Não olhe para trás, não pense em voltar para casa. Por quê? Porque não somos daqueles que retrocedem, irmão. Não, jamais. Somos daqueles que avançam, que vão para frente. Eu não sei qual é o impasse, qual é a dúvida, qual é o questionamento que você está, mas confie nas palavras do salmista. Ele não dorme, Ele não cochila. Ele é o Deus da sua casa, meu irmão. Ele é o Deus da sua família, minha irmã. Ele é o Deus da tua vida financeira, da tua vida ministerial. Não temas, igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Então esse é o primeiro ponto. Confie no Senhor. Traga à memória aquilo que te dá esperança em meio ao processo, em meio à dificuldade. Porque, como eu disse, dificuldade vai ter. Pessoas enganam, pessoas iludem, pessoas não têm honra, pessoas não têm caráter, pessoas não têm palavra, mas o nosso Deus é íntegro, amém? Nosso Deus é honesto. Continuando, versículo 37, a parte B. Então, Saul disse a Davi: então vá, e que o Senhor esteja contigo. Em outras palavras, está por sua conta, é louco, é doido, só vai. Versículo 38, Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça do garoto, e vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado isso. Então Davi disse a Saul: não consigo nem andar com isso, eu nunca usei uma coisa dessa. Davi tirou tudo aquilo de si, pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro, e as pôs dentro do seu alforje de pastor, que trazia consigo, e assim, com a sua funda na mão, foi em direção ao filisteu. Escuta uma coisa, irmão, aqui está outro grande problema. Qual, pastor? Falta de identidade, irmão, falta de autenticidade, é protagonismo, sabe, na hora que o bicho pega mesmo, a gente é tentado a fazer o quê? Aquilo que o outro está fazendo e aparenta estar dando certo. O bicho começa a pegar, a gente tenta fazer aquilo que o outro está fazendo, e aparentemente a gente acha que ele está aprovado, e a gente acha que vai dar certo para nós. Ah não, o negócio ficou complicado aqui, não, eu vou fazer igual o Hélio está fazendo, porque lá na casa dele está dando certo, então eu vou copiar aqui, e a gente esquece de fazer e ser quem Deus nos chamou para ser. A gente quer ficar olhando muito para o lado, muito para o do lado. Davi tentou usar o que? A armadura de Saul para a luta, mas não coube, não dava nem para andar. Por quê? Porque não tinha sido feito para ele, não era para ele aquilo, aquilo era para Saul, aquilo dava bom para guerreiro, aquilo dava bom para o Saul usar. Escudo, lança, armadura, tudo isso é bom? É lógico que é bom, é importante para um guerreiro, era bom para os outros, para você não, Davi. Para você, Davi, não vai fazer sentido nenhum isso aqui. Posso te falar, irmão, às vezes esse sonho, esse plano, esse projeto, essa ambição, ela até dá certo para alguns, para um monte de gente, aliás, mas para você não foi feito isso aí não, Davi. Não foi feito isso, Davi. Para de copiar as pessoas, os estilos, as fórmulas, os métodos. Para de querer ser quem Deus não te chamou para ser. Para de querer forçar a barra. Seja e confie no propósito do Senhor, no plano do Senhor.
Seja quem Ele te chamou para ser, do seu jeito. Seja autêntico, tenha personalidade, seja feliz em saber que está vivendo a vida que o Senhor te chamou para ter. Seja grato em saber que está vivendo o plano de Deus para a sua vida. Não adianta querer ser uma cópia de Saul. Não adianta querer ser uma cópia do irmão. Não adianta, Davi. Não tenha vergonha de ser quem você é. Não tenha vergonha de fazer o que você faz. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Todos nós, irmãos, todos nós, com os passar dos dias, os desafios batem na nossa porta, as lutas começam a vir, a gente começa a pensar que o Deus que nos chamou não vai dar conta, e não vai sustentar o processo. A gente começa a pensar que aquele que falou não é poderoso para prometer, e aí o que a gente faz? A gente fica tentado a ficar olhando para as coisas do lado. A gente começa a ficar olhando o quê? Para a igreja do lado, é para a empresa do lado, é para a família do lado, é para o casamento do lado, é para o emprego, para as posses, para as oportunidades que o outro está tendo, e a gente se esquece que o nosso Deus tem um projeto comigo, com você, com a minha família, com a sua família, com o meu ministério, com o seu ministério, com a igreja do outro, mas com a nossa igreja também. E a gente para de ficar olhando para aquilo que Deus quer fazer e fica olhando só para aquilo que Ele está fazendo na vida do outro, só para aquilo que Saul está fazendo. Irmãos, descanse e confie. Deus tem sonhos, planos e projetos ao seu respeito. Deus não dormiu, não cochilou, não se perdeu. Sabendo disso, não troque tudo isso que Deus é poderoso para fazer na sua vida por uma aventura, tentando ser uma pessoa que você não foi chamada para ser, tentando fazer coisas que Deus não está te pedindo para fazer. Deus não te chamou para essa guerra, Deus não te chamou para esse problema. Você já tem outros para resolver, já tem outros para se misturar. Para de ficar copiando o outro, a vida do outro, a família do outro, o ministério do outro, e seja quem Deus te gerou para ser, meu irmão. Seja quem Deus te gerou para ser, minha irmã. Seja. Para de ficar olhando para o outro, irmão. Ah, pastor, para mim está difícil. Sou um corintiano, São Paulino sofredor, flamenguista. Nesse caso, hoje coloca o manto do Verdão e grita campeão, aleluia. Foi mais forte que eu, aleluia. Nesse caso você muda, irmão. Mas voltando aqui, Davi colocou a armadura, viu que não era aquilo que Deus tinha para ele. Então o que ele fez? Vamos ler junto, versículo 40. Davi tirou tudo aquilo que estava sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu as 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no seu alforje de pastor que trazia com ele, pegou a sua funda e foi na direção do filisteu. Davi entendeu uma coisa, irmãos, que muita gente aqui precisa entender. O que, pastor? A resposta, o milagre, a vitória, a saída não está na roupa, não está na armadura, não está no curso, não está no método, está somente e exclusivamente no Senhor, irmão. É somente e exclusivamente no Senhor. Então Davi precisava o quê? Confiar no Senhor e não no método. Davi precisava fazer o quê? Se Deus me chamou desse jeito, é desse jeito que Ele vai fazer acontecer. Eu não preciso tentar ser alguém que eu não sou. Eu não preciso passar uma imagem para o meu ministério romper. Eu não preciso passar uma imagem para a promessa que Deus fez se cumprir. Eu sou assim. É assim que Deus me chamou. É desse jeito. Então Ele vai sustentar aquilo que Ele prometeu, entendendo e confiando que Deus não erra, que Deus não se perde, que Deus não é homem ou filho do homem para mentir ou se arrepender. E aqui você está entendendo o que eu estou falando, não tem a ver com os seus pecadinhos de estimação, você está entendendo, aleluia, né, irmão? Glória a Deus. Entenda uma coisa, em suas maiores lutas, você não vai vencer com ferramentas humanas, não vai, irmão. As maiores lutas de um homem e de uma mulher vão ser vencidas com a nossa fé no Senhor, irmão. Foi isso que Davi fez. Eu confio no Deus
dos exércitos. O Senhor Todo-Poderoso. A minha força não está na minha habilidade como pastor. Eu estou pegando porque é o que eu sei fazer. É isso aqui que eu sei fazer. É isso aqui que eu sei usar. Mas a minha esperança está no Senhor. E está no Senhor, somente no Senhor. Irmão, irmã, não vai ser com a armadura dos outros que as coisas vão fluir. Não vai ser. Não vai ser você colocando a sua segurança na pessoa do outro, que assim vai dar certo. Não é assim, irmão. Não está a dependência total. É importante ter contatos, network, relacionamento, é muito importante. Mas a segurança não está nas pessoas. Pare de colocar a sua esperança nos métodos, no dinheiro. Deus está falando com pessoas aqui essa manhã, irmão. O socorro vem do alto, é do Senhor. É do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso porto seguro. É nele que nós precisamos confiar. É nele que nós precisamos descansar. Para de ficar sacrificando seu casamento. Para de ficar sacrificando sua vida com Deus pelo dinheiro que o ladrão rouba, a traça come. O socorro do crente não está no homem que hoje promete, amanhã muda de ideia, muda tudo se vai. O socorro do crente está no Senhor, irmão. Aquele que não descansa, aquele que tem os seus olhos sempre atentos, como diz o Salmos 34, versículo 15, seus ouvidos estão sempre atentos. O justo passa por diversas aflições, mas em todas elas, o Senhor o guarda, o Senhor o livra. A esperança do crente, irmão, tem nome, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Tenha uma identidade firmada no Senhor, irmão. Não tenha vergonha de ser quem você é. Não tenha vergonha. Seja mais autêntico. É personalidade, irmão. Vocês estão meio quietos, um quebra-gelo, irmão. Eu admiro pleno ano 2026. Você quer ver um exemplo de personalidade, irmão? Torcedor do Santos. Personalidade, irmão. Dá nem pra zoar. Mas o cara é santista. Ah, o João é santista, irmão. Viúva do Pelé. Não ganha nada, não tem como, irmão. Mas é personalidade. Eu sou quem sou. Eu sou o que sou. Seja quem você é, meu irmão. Não tenha vergonha. É autenticidade. É autenticidade. Deus me chama desse jeito. Eu sou o que sou. Outro ponto importante dessa mensagem. Analisa comigo uma coisa. Davi não tinha físico de guerreiro. Davi não tinha aparência de guerreiro. Sabe aquela aparência de cara mau? Cara que intimida? Como assim, pastor? É preconceito? Não, irmão. Mas convenhamos. Tem pessoa que a lataria ali, você vê, você até quer atravessar a rua. Mal encarado ali. Mal encarado. Não é desprovido de beleza, não. É bad boy, cara de mal. Não tinha essa cara. Davi não era esse perfil. A Bíblia diz que era um moço de boa aparência. Esse era o Davi. Ele não tinha perfil de guerreiro. Davi, ele não tinha habilidade de guerreiro, mas ele tinha experiência com Deus. E isso fazia toda a diferença. Experiência com Deus. Davi, ele não tinha habilidade com lança. Ele não tinha habilidade ou costume de usar armadura, mas ele confiava no Senhor. E assim ele viu o favor acontecer. Assim ele viu o romper aparecer. Porque Davi havia entendido: eu não sou como os meus irmãos que estão na guerra. Eu não sou aquele cara que usa as armaduras. Eu não sou um soldado de guerra. Mas está tudo bem. Eu não preciso ser igual a eles. Eu não preciso fazer o que eles fazem. Eu não preciso ser igual. Eu sou feliz com quem Deus me chamou para ser. Eu sou feliz com quem Deus me gerou para ser. Escuta uma coisa, irmão. Encontre felicidade e satisfação em quem Deus te fez. Encontre felicidade e satisfação em quem Deus te gerou. Irmão, isso vai mudar tudo. Isso muda a sua cabeça. Isso muda o seu emocional. Isso muda a sua vida. Muda a sua vida. Grava uma coisa: você é filho. Irmã, você é filha amada do Senhor,
como Caião disse na semana passada na pregação, fomos escolhidos da profundeza das trevas, chamados agora para a maravilhosa luz do Senhor, a fim de proclamar uma grande mensagem. Então deixa Deus escrever a mensagem que Ele quer através do seu testemunho. Confia, se permita viver, se permita viver, não desanime, não duvide, não questione. O controle que não está na sua mão, nunca saiu das mãos do Senhor, irmão, nunca saiu. Confie, confie. Pastor, mas você não sabe da minha vida. Pastor, irmão, eu nem preciso saber, eu sei o Deus que eu estou pregando, irmão. Eu sei que Ele é poderoso para fazer. A gente só precisa confiar, acreditar em um Deus que faz, como louvamos, o surdo ouvir, o cego ver, o paralítico andar. É um Deus que restaura histórias. A história vai continuar. Olha o versículo 45. Davi, ele vai para cima do filisteu e fala para ele: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei e cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial do filisteu, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, não com lança. Eu vou repetir isso, irmão. Deus salva, Deus dá a vitória, Deus provê o escape, a saída, não com espada, não com lança. Em outras palavras, Deus não faz do jeito que os homens acham que deve ser. Deus não opera do jeito que os homens gostam de operar. É do jeito dele, é da maneira dele, é na hora dele, meu irmão. Alguém precisa ouvir isso. Salmos 46, o verso 10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Descansa, é do meu jeito, é do meu jeito. Era isso que eu precisava ouvir, irmão. Era segunda-feira, essa semana eu tinha várias coisas para fazer, um final de semana com várias coisas, e eu precisava disso, porque minha alma estava agitada, e eu precisava: aquieta, Avelar, calma, Avelar, descansa, descansa, eu sou o seu Deus, eu estou no controle. Descansa, como disse no início, o primeiro versículo que lemos do Salmo 121. Eu não durmo, eu não cochilo, eu não pego no sono, eu não chego atrasado. Amém ou não amém? Amém. Isso faz toda a diferença, irmãos. Quando você começa a deixar isso entrar, meu irmão, isso faz toda a diferença. Os problemas começam a ficar muito menores, perto do que aquilo que a gente olhava antes. As dúvidas, não tem mais espaço para elas. A gente começa a ficar mais ousado, querendo avançar. É isso mesmo, isso não vai me parar, isso não vai ser o fim. Versículo 48. E aconteceu o quê? Quando o filisteu levantou e começaram a se aproximar de Davi, ele se apressou, deixando as fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a funda na mão atirou contra o filisteu. Atingindo a testa, a pedra encravou no meio da testa, e ele caiu com o rosto no chão. Sempre que eu prego esse texto, isso é muito claro na leitura, irmão. A Bíblia fala que Davi pega a pedra, arremessa um vral, pega no meio da testa do Golias, mas como que o cara cai com o rosto no chão? O impulso da pedra, a força da pedra, para o cara cair de costas. Isso é para deixar muito claro que Davi é apenas o cara que lança a pedra, é um instrumento, mas não tem a ver sobre um garoto lançando pedra na cabeça do outro, irmão. Não, é Deus derrubando aquele gigante, é Deus vencendo. Davi, você só vai, quem vai lutar sou eu, quem vai derrubar sou eu, quem vence sou eu. Você só descansa e confia, Davi. Ô Pedro, você só põe o pé para fora e anda,
Mas como vai ser? Só vai. Só vai. É os garotos na fornalha. Só confia. Mas e o fogo? Vai queimar os caras que abrem a porta. Vocês não. É Deus que faz acontecer. No fundo, irmãos, essa história de Davi e Golias não é sobre um homem e um adversário filisteu. Não. É sobre um homem que confiou ao Senhor até o fim. Até a situação mais extrema. Como diz o salmista, irmão, o meu socorro, a minha resposta, ela vem do Senhor. Eu estou confiando no Senhor. Não faz muito sentido mesmo, mas a minha esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mesmo quando tudo parece que vai dar ruim, mesmo quando todas as estatísticas estão apontando, é o fim, não dá mais. Mesmo assim, irmão, Davi foi quem ele deveria ser. Ele era um pastor, ele fez o que sabia fazer, ele se posicionou e confiou. Não depende de mim, é o Senhor. A minha resposta vem pelo Senhor. E assim ele avança. E assim, irmão, ele consegue superar o desafio que ele estava enfrentando, a adversidade que ele tinha naquela jornada. E sabe, igreja, que hoje, em nome de Jesus, você venha sair daqui confiando mais no Senhor também. Confie mais no Senhor, o seu Deus. Acredite, acredite, existe muito mais favor, muito mais graça na simplicidade. Existe muito mais prazer estando no oculto, sendo quem você foi chamado para ser, do que em meio aos aplausos, aos holofotes do mundo. Existe alegria na simplicidade, meu irmão. Não precisa querer inventar roda. Só seja quem Deus te chamou para ser. Glorifique a Deus com os talentos que Ele te deu. Não fica olhando que um recebeu 10, o outro 5. Eu só recebi. Cuida desse um. Seja fiel naquilo que Deus te entregou. Seja um bom mordomo daquilo que Ele confiou em suas mãos. Eu não sei o que Deus te chamou, meu irmão. Eu não sei quem Ele te chama para ser, mas eu tenho uma certeza. Qual, pastor? Felicidade, irmão, não é ter tudo que a gente quer. Felicidade não é eu conseguir tudo que eu quero. Felicidade é eu ter a plena certeza. Eu vivo a vida que Deus me chamou para viver. Eu estou vivendo no centro da vontade de Deus. E isso é felicidade, igreja. Isso é alegria. Para fechar o que a gente falou aqui, versículo 50. Diz que assim, Davi derrota o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele derrubou e o matou. E não havia nenhuma espada na mão de Davi. Isso aqui, irmão, é para mostrar para alguns que a confiança de Davi estava do começo ao fim no Senhor. Não tinha um canivete. Não tinha um plano B. Não tinha, irmão, alguma alternativa. Vai que eu erro essas 5 pedras que eu tenho. Não tinha espaço para dúvida. Não tinha espaço para o se. Só tinha espaço para fé. Era só para confiança. Era só para confiança no Senhor. E eu oro, meu irmão, nessa manhã, para que hoje o Senhor venha aumentar nossa fé como igreja. Aumentar nossa confiança no Senhor como igreja. Que a gente possa sair daqui renovados nessa manhã, irmão. Eu fui renovado por essa palavra nessa manhã. Eu fui renovado nessa semana, quando eu estava vivendo uma semana difícil, agitada, com várias coisas. E eu entendi que a minha esperança não está em pessoas, está no Senhor. Somente no Senhor, porque é Ele que me faz repousar, mesmo em meio ao caos. Mesmo com a cabeça com 1 milhão de coisas, é Ele que faz eu encostar no meu travesseiro e ter o sono do justo. Descansar. Foi somente através de uma fé, uma confiança inabalável, que Davi superou o desafio naquele campo de batalha. É somente assim, meu irmão. É somente assim, minha irmã, que você vai vencer a sua adversidade na semana, a sua luta no mês, com uma fé e uma confiança inabalável no Senhor. Foi somente assim que o problema se resolveu, que a vitória chegou, que a luta acabou. Para a gente encerrar,
E um detalhe dessa história: em nenhum momento dos escritos dessa passagem de Davi, você vai ver Davi chamando Golias de gigante. Em nenhum momento. Por quê, pastor? Porque a gente não dá força para os nossos desafios. Não deve potencializar as nossas lutas. Em nenhum momento Davi chama Golias de um gigante. Por quê? Porque a gente determina o tamanho dos nossos desafios, irmão. É a gente que sabe a luta que a gente vai ter que ir. Então pare hoje de ficar colocando essa moral toda para esse problema. Pare hoje de ficar levantando essa bola toda. Eu não sei qual a sua luta, mas hoje foi apresentado um Deus que é muito maior que ela, meu irmão. Então se é para você potencializar algo, potencialize o Deus que você serve. O Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso, aquele que era lá atrás, mas que continua sendo hoje e vai continuar sendo amanhã, porque Ele é imutável. Esse é o Deus que nós servimos. Qualquer batalha que você tenha para enfrentar, para de ficar potencializando a luta e começa a colocar mais confiança no Senhor. Confia no Senhor. Queira, meu irmão. Tem que querer para vencer na vida, meu irmão. Tem que querer, meu irmão. Tem que confiar, meu irmão. Tem que ir para cima. Acredite nos sonhos que o Senhor tem colocado no seu coração. Acredite nas palavras que Ele tem liberado a seu respeito. Talvez agora eu falo com um crente velho aqui de igreja. Você tem um monte de palavra que já recebeu. Tipo, o que é isso, mano? Um colecionador de profecia. E aí? Cadê? Quando vai? Quando vai viver? Romper? Vai esperar tudo acontecer? Isso não é fé. Quando tudo já diz que tá, aí não é fé. Aí não dá. Quanta coisa, irmão, tem dentro de cada um de nós. E você está com medo, porque você olha para o problema e chama de gigante. Ah não, não é para mim essa luta não. Eu vou deixar para aqueles que já estão prontos. Sabe, irmão, não basta você estar no lugar certo, ouvir a palavra certa. Nossa, pastor, hoje foi bênção. Não, é preciso ter disposição para viver a partir da palavra, irmão. Porque o problema vai estar lá fora quando você sair. Saiu daqui, irmão, continua com a mesma luta. Continua com a mesma adversidade. Então você precisa praticar essa fé. Confiar. Porque como eu sempre falo, a palavra que muda não é que você, amém, no domingo. Não, é que você está disposto a viver na segunda. Caminhar na segunda. Romper em direção a ela na segunda. Talvez você possa pensar, mas é que meu BO é grande, pastor. Que essa mensagem te inspire a ser mais ousado. A ser mais ousada no Senhor. Que hoje você venha assumir uma posição de coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Faça aquilo que Deus te chama a fazer. Não seja motivada, não seja influenciado a querer fazer usando a armadura de Saul. Não. Faça da forma como Deus te chama. Posso te falar uma coisa, meu irmão? Sabe como que é o começo? O começo a gente faz com o que tem, com quem pode, a hora que dá, do jeito que dá, irmão. É assim. Para de querer tudo pronto. Para de querer tudo montadinho. Isso não é começo. Começo é do jeito que dá, com quem pode, a hora que dá, e vamos que vamos. É assim que se começa. É assim que se começa. Ter coragem, meu irmão, não é somente ir também não, tá? Ter coragem é muitas vezes ter o discernimento e entender que às vezes é hora de ficar. Coragem também precisa ter para ficar no mesmo lugar e entender, não é hora de eu ir agora. Então peça discernimento ao Senhor. Tenha relacionamento com o Senhor. Como eu disse, eu precisava demais dessa mensagem na segunda-feira. Eu precisava demais, porque não foi uma semana fácil. Mas em certos momentos bate, irmão. Como para você bate. A insegurança bate, irmão. A dúvida vem querer tomar conta. Mas eu precisava me lembrar que Deus não procura homens cheios de talentos. Deus não procura os homens perfeitos, porque Ele é aquele que vai capacitar no meio do processo. É no meio do processo que Ele capacita. Sabe o que o Senhor espera? São homens e mulheres corajosos. Aqueles que se disponibilizam a fazer
quando aqueles que estão prontos estão com medo. Então, os corajosos que precisam se levantar. São os ousados. Porque esses são os que fazem quando os prontos estão com medo. Estão inseguros. Então, meu irmão, essa foi mais uma semana que eu disse: eis-me aqui, Senhor. Então, que nessa manhã de ceia, você também possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou viver de uma forma diferente. A minha esperança, até hoje, talvez estava em tantas coisas, menos no Senhor. No domingo eu falo que está no Senhor, mas na minha prática semanal, o Senhor sabe que o Senhor deve estar na 5ª posição. Então, a partir de hoje, Deus, eis-me aqui para viver uma diferença. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, meu irmão? Fica de pé, então, que eu quero orar com você. E na sequência a gente vai se assentar à mesa do Senhor. Hoje com um lugar a mais. Seja bem-vindo. Glória a Deus. A Nath se assenta a essa mesa com a gente hoje. Enquanto a banda vai parar, eu quero dizer uma palavra final para você. Confesso para vocês, irmãos, esse texto mexe muito comigo. Porque, olhando esse texto de Davi, dias que a gente precisa olhar e se posicionar como Davi. Precisamos ser corajosos, confiar no Senhor, ser homens e mulheres mais autênticos, não ficar flertando com as armaduras de Saul. Precisamos ser Davi, ir para cima, ousadia. Eu confio, eu vou romper. Mas tem dias, irmãos, que eu posso te falar, eu me vejo como Golias. Como assim, pastor? Verdade, irmão. Tem dias que eu me vejo como Golias, um cabeçudo que precisa levar uma pedrada na cabeça para acordar para a vida. É acordar para a vida. É acordar para a vida, irmão. Porque sabe de uma coisa? Às vezes o maior desafio que a gente tem não é as pessoas lá fora, não é os invejosos. Não, irmão. O maior gigante que a gente tem que enfrentar somos nós mesmos. Então é a gente que tem que acordar para a vida. Tomar uma pedrada e acordar. Porque a gente fica com muito medo, muita insegurança, falta muito a fé, e a gente acaba sendo os maiores sabotadores dos planos de Deus na nossa vida. Somos nós que sabotamos. Então sabe de uma coisa, meu irmão? A maior luta que você tem é contra os seus pecados interiores, meu irmão. Sabe? É o ego, meu irmão. É as vontades, é os desejos, a vaidade, a prepotência, as ambições, que neste momento você venha se autoavaliar agora. Como diz o apóstolo Paulo, e nós iremos ler esse texto na sequência, que já começa agora, que cada um se autoexamine e avalie o que precisa fazer. Quem eu estou vivendo a vida de quem? Porque não é a minha. Eu não fui chamado para fazer isso. O que eu estou me mexendo nisso aqui? E se você se identificar como um Golias, peça perdão hoje. Se essa pedrada chegou na sua cabeça hoje, acorde respondendo, dizendo: Senhor, me perdoe. Eu quero me assentar a essa mesa de uma forma diferente. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero firmar um compromisso de mudança, Jesus. Eu quero mudar, porque eu creio, o Senhor é poderoso para transformar. Eu creio. Verbalize isso se você está aqui. Eu creio, o Senhor é poderoso para mudar minha vida. O Senhor é poderoso para mudar minha história. O Senhor é poderoso para mudar o meu casamento. O Senhor é poderoso para mudar o meu ministério. O Senhor é poderoso para mudar as minhas emoções. Então vem e faz, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. A minha esperança está no Senhor. Aquilo que só o Senhor pode fazer, eu não confio no que o homem pode fazer. Eu descanso no Senhor. Então, de olhos fechados, meu irmão, tem esse tempo agora com o Senhor e responda essa mensagem em nome de Jesus.